E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nós temos ouvido falar sobre isso, sim ou não? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O fim não vai ser caracterizado pelas guerras ou pelos rumores de guerra. Porquanto se levantará nação contra nação, nós vemos isso hoje, sim ou não? Reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tem acontecido essas coisas ultimamente, sim ou não? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então ele está dizendo que o que vai caracterizar a sua vinda é esses acontecimentos que nós vamos ver no guerras e rumores de guerra. Hoje em dia nós vemos com menos frequência, mas nós vemos muitos rumores. A Coreia do Norte com os Estados Unidos, hoje os Estados Unidos contra a China, a Rússia. Nós vemos aí uma guerra, eles falam de guerra comercial, mas na verdade não é uma guerra comercial, ali é uma guerra de poder mesmo, de poderio. Então qualquer coisinha ali pode desencadear uma guerra, e uma guerra entre esses países desencadeia para o mundo inteiro. Ou seja, nós também seremos afetados, mesmo morando aqui no Brasil. Morando no Gama, nós podemos ser afetados. Podemos não, vamos ser afetados. Porque o mundo inteiro vai mudar com uma situação como essa. Então, está se comprovando que a profecia do Senhor Jesus está se cumprindo. Então, se nós estamos ouvindo sobre essas questões no dia a dia, nos noticiários, nos jornais, nas mídias, por isso, irmãos, às vezes nós temos que ter um certo critério nas coisas que nós gastamos mais tempo vendo. A gente às vezes fica vendo muitas postagens, aí nos enche de muita coisa, não tem espaço para ver essas questões importantes da Escritura Sagrada, porque já gastamos tanto tempo que cansa, né? Do que postou o quê, quem fulano que falou o quê, briga para lá, briga para cá, fulano não sei o quê, e a gente se perde no meio desse mundo midiático aí, e esquecemos das coisas de fato importantes. Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua santa presença. Reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas deficiências. Que o Teu sangue nos purifique essa noite. Que o Senhor possa circuncidar os nossos ouvidos e os nossos corações, para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Tira de nós todo entendimento errado, todo entendimento que nós adquirimos que não vem da Tua palavra. Nos ajuda e nos esclareça sobre o assunto que vamos falar essa noite. Realmente prepara cada um de nós para esse grande dia que está próximo, que é a Tua vinda. Senhor, continua falando conosco. Nós precisamos de Ti. Unge os nossos lábios, unja também os nossos ouvidos. Senhor Jesus, sem Ti nós nada podemos fazer. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos ler esses versículos que estão projetados aqui, por gentileza. Abra sua Bíblia, por favor, juntamente comigo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Aí vamos fazer o seguinte, eu irei ler os versículos para que vocês possam acompanhar, para que a gente possa ter uma compreensão melhor, tá bom? Senhor Jesus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria.
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Como os irmãos sabem, nós estamos, nesses sábados, após o término do nosso livro Fundamentos da Fé, nós estamos usando esse livro aqui, O Tempo do Fim. Você está preparado para o Tempo do Fim? Estamos usando ele nesses últimos 3 finais de semana. Semana passada, o Roberto compartilhou conosco 3 capítulos desse livro, capítulo 1 a 3. Hoje eu vou compartilhar com os irmãos os capítulos 4 e 5. E o último capítulo, o capítulo 6, vai ser compartilhado no próximo sábado. Se você que teve o livro, que você teve à disposição, o tempo para ler, eu acredito que você vai ser bastante ajudado no que nós vamos compartilhar hoje. Se porventura você não teve a oportunidade de ler, eu encorajo você, acho que ainda deve ter no serviço de literatura, a adquirir o livro e lê-lo. É um assunto de extrema importância para todos nós, porque afeta as nossas vidas, afeta a maneira como nós vivemos, afeta o nosso futuro e até mesmo a nossa eternidade. Então, eu sempre digo que quanto mais você compreende as coisas da maneira correta, você tem chance de viver de uma forma correta. Se nós soubermos as coisas de uma forma correta, a nossa conduta também não será de uma forma correta. E o tema de hoje, o tempo do fim, que é o tema exatamente dos 2 capítulos que eu vou compartilhar, o 4 e o 5, esse mundo que nós vivemos, ele tem um prazo de validade. Ele tem prazo de validade. Se nós levarmos em consideração o que nos é apresentado em Gênesis nos capítulos 1 e 2, a respeito da criação de Deus, ele fez todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. E em Pedro capítulo 3, versículo 8, fala que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, se nós levarmos em conta o que é dito na criação em Gênesis capítulo 1 e o que Pedro fala afirmando que para o Senhor um dia é como 1000 anos, então o mundo em que nós vivemos, ele tem um prazo de 6.000 anos. 6.000 anos. E haverá um período chamado o último período de 1000 anos, que vai ser o fim de tudo isso que nós conhecemos, toda essa criação que nós temos hoje. E a pergunta que eu quero fazer para nós, para nossa consideração, para todos que estão aqui, para aqueles que nos visitam a primeira vez, que estão aqui conosco hoje, você vê num dia muito especial, viu? Você é um privilegiado. Assim como eu também sou um privilegiado de poder ouvir palavras como essa. Porque falar do tempo do fim, para nós, parece uma coisa um pouco muito abstrata, muito distante da nossa realidade, porque normalmente nós ouvimos falar desse assunto quando acontecem grandes catástrofes, né? Quando alguma coisa um pouco fora do comum da nossa realidade acontece, nós imediatamente nos voltamos para aquele acontecimento e dizemos, olha, Jesus está voltando. Normalmente todo mundo começa a falar que Jesus está voltando quando uma catástrofe está acontecendo. Mas como nós passamos um período muito grande de intervalo desses acontecimentos, de terremotos, de tragédias que às vezes comove normalmente a sociedade de uma forma geral, nós não temos muito interesse de pensar sobre essas coisas. Não sei se você, nas últimas 2, 3, 5 horas, 10 horas ou da última semana, se você tirou 1 minuto para pensar, meu Deus, como é que vai ser o tempo do fim? Eu quero pensar sobre isso, eu quero considerar sobre isso. Quem fez isso na última semana? Você fez, Alice? Olha só. Então, nós temos alguém aqui diferenciado, alguém que está pensando no tempo do fim.
Porque normalmente nós não pensamos sobre essas coisas. Nós não gostamos de pensar que tudo isso que nós estamos anelando ou buscando nessa terra vai ter um fim. Só que Deus diz para nós que isso vai ter um fim. E o meu propósito com vocês hoje é mostrar que vai ter um fim, e isso vai acabar. O Senhor, pelo texto que nós lemos aqui, Ele virá buscar aqueles que pertencem a Ele. Esse é um ponto importantíssimo. Algumas pessoas nesse tempo recusam a verdade de Deus, eles não acolhem aquilo que é da parte de Deus, pelo contrário, eles a rejeitam. E aqueles que pertencem a Ele, há uma condição ou característica que eles devem desenvolver para que eles possam ser reunidos com o Senhor na sua vinda. Que, como o texto no versículo 1 falou, quando nós somos reunidos com Ele na sua vinda. Esse assunto, para nós, ele tem que ser uma coisa constante. Não pode ser somente quando as tragédias acontecem. Nós devemos pensar muito sobre essas coisas, as coisas que acontecem conosco como crentes, as coisas que acontecem na nossa sociedade, na nossa família. Devemos estar pensando nessas coisas, porque o fim pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 2 anos, daqui a 2 horas. Nós não sabemos quando é que vai ser, talvez, o meu fim aqui sobre essa terra. Eu posso, talvez, partir hoje, tá, vocês podem continuar ainda mais 10, 20 anos. Então nós não sabemos. Nós não sabemos quando é que o Senhor Jesus vai determinar que vai começar a última semana que nós vamos falar de Daniel aqui hoje. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. E se discute muito os detalhes de como essas coisas vão acontecer, quais são os cenários que isso vai acontecer. E a gente às vezes esquece de fazer essa pergunta que o livro nos faz. Você está preparado para quando isso acontecer? Você, Neide, está preparado para quando isso acontecer? Você, Wellington, está preparado para quando isso acontecer? Então a resposta para a pergunta seria essa: nós não estamos preparados. Porque a forma como nós lidamos com as coisas espirituais, com as coisas que pertencem à Escritura, elas são muito superficiais. Nós estamos vivendo, estamos passando o tempo, aguardando que a nossa vida ela vá ter um tipo de bem-estar social, bem-estar físico, emocional, e essas são as coisas que importam para nós. No momento é isso que nos importa. Só que a gente se esquece que um dia nós teremos de prestar contas ao Senhor nosso Deus, aquele que nos criou. Todas as pessoas vão ter que prestar contas a Ele. Quer elas gostem, quer não, elas terão de prestar contas. Todos nós vamos ter de prestar contas. Então eu acho que é muito belo de Deus, misericórdia de Deus, poder revelar na sua palavra, na Escritura Sagrada, que tudo que começou lá em Gênesis vai ter um fim em Apocalipse. O fim vai ser bastante dramático. Isso eu garanto a você, vai ser bastante dramático. E para que a gente possa conhecer o que vai caracterizar esse tempo, nós precisamos, eu espero que isso possa despertar em você um interesse para ler a Escritura. Nós precisamos conhecer sobre o tempo do fim alguns livros que a Bíblia destaca em sua coleção de livros, que ela dá mais ênfase a que diz respeito ao tempo do fim. E eu quero falar um pouco desses livros, antes de nós voltarmos para o texto que nós estamos lendo aqui agora em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos fazer uma abordagem desse capítulo aqui já já. Mas antes, deixa eu apresentar para você alguns livros que eu e você precisamos ter conhecimento, precisamos lê-los, precisamos estudá-los e precisamos praticar o que ali está sendo dito. No Antigo Testamento você tem o livro de Daniel. O livro de Daniel são revelações que Deus deu para ele quando ele estava em Babilônia. Estava dando para ele as diretrizes do que aconteceria daquele período, das coisas que Daniel estava vendo naquele momento. Daniel ele não era para o seu tempo as coisas que ele estava vendo, por isso que é uma palavra profética, porque não estava relacionada ao tempo do fim. E aí dentro do livro de Daniel nós temos destaque para alguns capítulos desse livro, que você precisa estudá-los. Você precisa estudar o capítulo 2 do livro de Daniel, você precisa estudar o capítulo 7, você precisa estudar o capítulo 8, você precisa estudar o capítulo 9 e você precisa estudar o capítulo 11. Aí 5 capítulos que vão abordar esse tempo do fim. Daqui a pouco eu vou dizer um pouquinho, resumidamente, o que cada um desses capítulos aborda.
No Novo Testamento nós temos o livro de Mateus, em especial o capítulo 24 e o capítulo 25, mais especialmente o capítulo 24. O capítulo Mateus 24 e 25. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e capítulo 5. E 2 Tessalonicenses capítulo 2. E, por fim, todo o livro de Apocalipse. Todo esse livro ele aborda os assuntos do que diz respeito ao tempo do fim. Então vamos lá. Eu quero dar alguns destaques para esses capítulos, especialmente de Daniel, que cada um deles falam para que nós possamos compreender. No capítulo 2 de Daniel, você vai ver lá que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho que o espantou muito. E nesse sonho ele pediu para que as pessoas entendidas da sua época, os seus feiticeiros, os seus sábios, viessem a ele e dissessem o sonho que ele teve. Imagina você revelar um sonho que a pessoa nem sabe qual foi o que ela sonhou. Esse era o desafio que aqueles sábios tinham. Tinha que revelar o sonho que nem o rei sabia que ele sonhou. É fácil ou não? Eu não quero saber. Se vocês não souberem, vai todo mundo morrer. Essa era a norma. E claro, as pessoas especulavam, né? Só que como o rei tinha uma impressão do sonho que ele teve, ele não aceitava aquelas interpretações. E aí, Daniel e mais alguns judeus foram transportados para a Babilônia. E Daniel ficou sabendo desse sonho desse rei. Então ele, como era conhecido da pessoa próxima do rei, essa pessoa falou para o rei: ó rei, tem um judeu aqui, que veio lá de Israel, que ele vai interpretar o teu sonho. Olha só. O rei não, então manda trazer ele imediatamente aqui, que eu quero que ele interprete esse sonho. E lá, Daniel começou a orar a Deus, pedindo a Deus para que desse sabedoria para ele, para que soubesse dizer exatamente o que o rei havia sonhado. E Deus, obviamente, quis dar a entender para aquele rei o que estava para acontecer, que também não estava relacionado ao seu período, e sim àquilo que haveria de acontecer no futuro. Enfim, o sonho do rei era uma grande estátua, e uma estátua estranha, porque ela tinha cabeça de ouro. Imagina aí você na sua cabeça, vai desenhando aí. Uma cabeça de ouro. Ela tinha braços, os 2 braços mais o peito de prata. O seu ventre, o seu quadril de bronze. As 2 pernas de ferro. E os pés de ferro e de barro. Essa era o sonho de Nabucodonosor. Estava relacionado a todos os reinos do mundo. Desde o seu ápice, com a Babilônia, até o seu último governo, que vai ser as 10 nações que surgirão na Europa, que serão a área de atuação do anticristo. Nós não vamos abordar tudo isso porque nós não temos tempo. Pessoalmente é um conhecimento rápido. Então, desde o seu ápice, do auge da humanidade, desde do máximo da civilização, com Nabucodonosor a sua cabeça de ouro, até os últimos dias, foi revelada a Nabucodonosor naquele período. E Daniel teve o privilégio, Ricardo, de ver essa visão. No capítulo 7, ele vai falar de 4 animais também relacionados à visão que ele teve no capítulo 2, que são de 4 animais horríveis: leão, leopardo, urso e um animal terrível, que está relacionado também àquelas nações daquela época. E cada uma dessas imagens aqui que eu falei, desses minérios, ele está representando uma nação. A cabeça de ouro era a Babilônia, os braços de prata mais o peito de prata era o Império Medo-Persa, isso aqui, gente, o ventre mais o quadril de bronze representava o Império Greco-Macedônio, e as pernas de ferro representavam o Império Romano, os 2 impérios, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Eram 2 impérios ali, cada um atuava e um caiu primeiro do que o outro. E no fim, as 2 pernas, os 2 pés com os dedos de barro e de ferro, representando o reino de atuação do anticristo. Tudo que nós vemos na Europa hoje, todos os países, eles vão se reduzir a 10 reinos. Nós já estamos vendo essas mudanças acontecerem geograficamente. Vocês, para terem uma ideia, algum tempo atrás, a moeda que era mais representativa no nosso comércio mundial era o quê? O dólar. Hoje ninguém mais negocia em dólar. Todas as pessoas negociam hoje em euro. O euro hoje é a moeda que está regendo aí as questões da economia. Então isso está nos indicando alguma coisa. Está apontando que a esfera de ação
da qual o anticristo vai tomar conta, está já se configurando. Isso para nós já é um alerta. O que nos foi alertado lá em Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, está acontecendo aos nossos olhos. Nós estamos enxergando isso. Quem lê a Escritura vê isso se abrindo para nós. É como um leque que está se avantajando assim diante dos nossos olhos. E isso tem que causar um certo temor no nosso coração. Porque se aquilo que ele falou está se cumprindo de uma forma muito cabal, muito precisa, isso tem que nos impactar de alguma maneira. Isso não dá para a gente ficar de uma forma tranquila. Tem que ficar como Daniel, tem que ficar perturbado. Porque a gente tem que olhar para como nós estamos hoje. Como é que estamos caminhando com o nosso relacionamento com Deus? Como é que estamos relacionando com o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Como é que estamos nos relacionando conosco mesmo, com a nossa própria vida? E isso são questões importantes que a gente tem que considerar. Olha só, cabeça de ouro, Império Babilônico, o peito e o braço de prata, o Império Medo-Persa, foi um império também muito grande, o Império Greco-Macedônio, talvez um dos maiores desses impérios, o Império Romano, aí as duas pernas de ferro, e no finalzinho aqui, essa pedra aí que vocês estão vendo, lá fala que é o reino, tá? Ela vai vir e vai esmiuçar tudo. Esse era do amém. Vai vir e vai esmiuçar tudo. Amém. Tudo que é isso aí do governo humano vai ser demolido. Toda essa estrutura que nós vemos hoje vai ser destruída pelo reino de Deus. Aleluia. Muito obrigado, irmãos. Vocês são incríveis. Incríveis. Muito bom. Graças a Deus por essas imagens aí. E o capítulo 11 também fala do reino do norte, do reino lá, que você vai ler depois. Também ele se refere bastante ao que diz respeito ao anticristo. Bem, o que vai caracterizar esse tempo do fim? A Bíblia no capítulo 24 de Mateus, você pode abrir aí, ou talvez acompanhe aqui comigo. Ele vai nos dar algumas indicações do que algumas coisas que vão estar acontecendo. Abra aí a sua Bíblia, tenha essa oportunidade de poder abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Os discípulos, assim como nós também, eles estavam preocupados, porque o Senhor estava dizendo que as coisas iam acabar, mas eles queriam saber o que iria caracterizar a sua vinda e a consumação do século. Então, se isso vai acabar, Senhor, o que vai acontecer? Nos dê aí alguns detalhes que é para a gente poder, quando observar essas coisas, a gente entenda que o fim está acontecendo. Então ele revela isso aqui no capítulo 24 do livro de Mateus. A partir do versículo 6, ele diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nós temos ouvido falar sobre isso, sim ou não? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O fim não vai ser caracterizado pelas guerras ou pelos rumores de guerra. Porquanto se levantará nação contra nação, nós vemos isso hoje, sim ou não? Reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tem acontecido essas coisas ultimamente, sim ou não? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então ele está dizendo que o que vai caracterizar a sua vinda esses acontecimentos que nós vamos vendo, guerras e rumores de guerra. Hoje em dia nós vemos com menos frequência, mas nós vemos muitos rumores. A Coreia do Norte com os Estados Unidos, hoje os Estados Unidos contra a China, a Rússia. Nós vemos aí uma guerra, eles falam de guerra comercial, mas na verdade não é uma guerra comercial, ali é uma guerra de poder mesmo, de poderio. Então qualquer coisinha ali pode desencadear uma guerra, e uma guerra entre esses países desencadeia para o mundo inteiro. Ou seja, nós também seremos afetados, mesmo morando aqui no Brasil. Morando no Gama, nós podemos ser afetados. Podemos não, vamos ser afetados. Porque tudo, o mundo inteiro vai mudar com uma situação como essa. Então, está se comprovando que a profecia do Senhor Jesus está se cumprindo. Então, se nós estamos ouvindo sobre essas questões no dia a dia, nos noticiários, nos jornais, nas mídias, por isso, irmãos, às vezes nós temos que ter um certo critério nas coisas que nós gastamos mais tempo vendo. A gente às vezes fica vendo muitas postagens, aí nos enche de muita coisa, não tem espaço para ver essas questões importantes da Escritura Sagrada, porque já gastamos tanto tempo que cansa, né? Do quem postou o quê, quem fulano que falou o quê, briga para lá, briga para cá, fulano não sei o quê, e a gente se perde no meio desse mundo midiático aí, e esquecemos das coisas de fato importantes. Nos perdemos nessa vereda que está hoje aí. Não estou dizendo que ninguém não tem que usar, mas tem um certo limite, né? Escolher as coisas a qual você vai dedicar o seu tempo, a sua energia, a sua saúde física, emocional, porque você tem coisas mais importantes para fazer, sim ou não?
Só o Roberto que disse sim. Obrigado, Roberto. Nós temos coisas mais importantes para fazer. E esses acontecimentos que nós estamos vendo aqui, tão próximos a nós, e aqui não só falo numa questão desses rumores no sentido macro, mas nós vemos no nosso próprio país. Nosso país vive uma grande guerra hoje. A gente vê a condição social, um drama terrível. A insegurança quando saímos de casa, a preocupação se vamos voltar, nós temos medo de pessoas hoje, sim ou não? Você está andando na rua, se você vê uma pessoa, você fica com medo dela. E alguns anos atrás nós tínhamos medo de animal, hoje nós temos medo de gente. É incrível, nós temos medo de gente hoje, irmãos. Você está andando no lugar, você vê uma pessoa de boné, de jaqueta, já fica assustado, dá frio na barriga, calafrio, você já pensa, meu Deus, o que ele está querendo? Você está na parada de ônibus de manhã, você já fica pensando, se a pessoa se encosta de você, você já dá um logo, né? A gente vive traumatizado. Esse é o contexto social que nós estamos vivendo. E aí a Bíblia está dizendo que ainda essas coisas não é o fim, mas é somente o indício dos princípios das dores. Porque nós ainda não temos ideia do que de fato são as dores. É só princípio. Nós vamos ver os detalhes disso no livro de Apocalipse, se der tempo. Vai ter um momento, irmãos, lá que as pessoas, hoje nós fugimos da morte, lá as pessoas vão procurar a morte e a morte vai fugir deles, Josemir. Você imagina que incongruência é isso? Nós hoje fugimos da morte porque queremos viver mais, por isso que nós nos cuidamos da nossa alimentação, da nossa saúde, etc, etc e tal. E naqueles dias o sofrimento vai ser tão grande que nós vamos buscar a morte, e lá fala, a morte fugirá deles. Aquela figura que representa a morte, né? O ceifador, né? Aquela ceifa na mão. Pois é, imagina a pessoa correndo atrás dele, ele correndo da pessoa. Imagina que coisa esquisita. De tamanho sofrimento, de tamanha dor. Nós não paramos para pensar sobre essas coisas no nosso dia a dia. Por isso que esse livro é importante, ele é interessante para nós buscarmos responder essa pergunta. Você está preparado para o fim? Porque se eu entendo, Carla, que as coisas vão acabar e um dia eu vou ter que prestar contas ao meu Senhor, eu tenho que pensar em como é que eu estou vivendo hoje. Porque não vai dar para eu me preparar faltando uma semana. Entendeu, Claudemir? Não dá para se preparar faltando uma semana. Olha a longevidade de nossas vidas hoje. O tempo que Deus está nos concedendo para mim e para você hoje. Se nós não estamos aproveitando cada minuto, cada ar que nós respiramos, cada segundo que nós respiramos, meus irmãos, nós teremos tempo amadurecendo faltando uma semana? Eu pergunto a você, nós teremos tempo? Vai ter alguma coisa que nós vamos poder fazer que, poxa vida, estou maduro, agora eu posso estar com o meu Senhor? Não. Não vai dar. Temos que aproveitar o tempo hoje. Amém. Aproveitar as reuniões hoje. Amém. Aproveitar mesmo. Vir para a reunião, vindo para a reunião. Não é vindo só o corpo. Porque a gente traz o corpo, e graças a Deus pelo nosso corpo, não é que você ainda traz ainda. Mas você tem que vir junto com ele. O teu coração, o teu pensamento, as tuas ideias, tudo seu tem que estar aqui. Amém. Prestando atenção, participando. Quando o irmão fizer uma pergunta, você responde. Se certo ou se errado, não tem problema. Responde assim mesmo. Porque afinal de contas nós estamos na escola bíblica. A gente não sabe tudo. Só o Jorge que sabe tudo e o Roberto. E o capítulo 25, de Mateus, ele vai nos mostrar de como vai ser a maneira que Deus vai lidar com os judeus, com os gentios e conosco, os cristãos.